Olá, olá. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Josilene. Eu vou dar uma palestra sobre testes automatizados e vai ser um pouquinho breve por causa do tempo, então vai ser mais conceitual, mas vocês vão ter uma noção de como iniciar aí e se querem mesmo iniciar nessa área. Meu nome é Josilene, como vocês sabem, e agora eu vou começar aqui a mostrar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 24 anos, eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo IFG. Atualmente eu faço pós-graduação em Gestão de TI pelo IF de São Paulo. Sou analista de testes na Gran Cursos Online. Sou participante da comunidade Start Coding. Lá eu sou coordenadora do podcast, inclusive convido vocês a escutarem. Participo da comunidade Brazilian Techs e Paileiros DF. E é isso sobre mim. Eu não vou enrolar muito. Mas, enfim, o que eu queria começar frisando é o que a gente teria que testar, sabe? A gente vê que todo mundo tá muito na vibe, eu vou desenvolver, eu vou desenvolver, eu vou desenvolver. Beleza, mas e quando isso falha, e quando isso traz uma consequência drástica, sabe? E a maioria das pessoas pensam que os maiores erros são aqueles que trazem prejuízo financeiro, mas o prejuízo de imagem, manchar a imagem daquela empresa ali é bem maior, sabe? Então, são cuidados que a gente tem que ter para entregar um serviço de qualidade. Então, por isso é tão importante fazer o teste de software em todas as etapas do desenvolvimento. Não só pensar enquanto o produto está pronto, né? Porque muitas pessoas falam, o meu produto está pronto, agora eu vou testar. Não. Em todas as fases você tem que fazer esse teste para assegurar que aquilo ali está certo. Mas tá, o que seria o teste de software, né? Segundo o TechnoSpeech, teste de software é um controle de qualidade que pode envolver etapas, desde a escolha das condições em que a aplicação vai ser colocada à prova, até a simulação de uso real dela e o desenvolvimento de relatórios sobre os resultados obtidos. Então, o teste de software começa lá na etapa também de planejamento. Então, por isso que é tão importante ele estar junto em todas as etapas do desenvolvimento de software. Se ele estiver junto lá na hora de analisar os requisitos, ele vai ter uma visão prévia de como vai ser aquilo ali, de como ele vai poder testar, se aquilo ali é viável, se aquilo ali corresponde ao que está sendo trago mesmo para a empresa, né? Porque a gente também tem uma visão de que teste de software é só quando tem uma falha. Mas não é bem assim. Se você chegar lá no final e você falar, não tem falhas, não tem bug, uma coisa que a gente não pode afirmar, tá? A gente pode falar que ou encontrou bug ou não encontrou, mas não pode afirmar que não tenha, né? Que a gente não pode fazer essa cobertura total, né? Mas, por exemplo, você chega lá no final, eu não encontrei mais nenhum bug, está tudo resolvido. E se esse software não corresponder à expectativa do cliente, seu software falhou. Então, ele não tem qualidade porque ele não atendeu a demanda do seu cliente. Então, temos um problema aí. E a gente pode testar isso, né, com teste de aceitação, para ver se aquilo ali corresponde à realidade ou não, né? Então, a gente tem vários fatores que a gente pode testar, e é importante que esses fatores venham desde a etapa de planejamento lá desse projeto. A gente tem diversos tipos de testes de software, né? Vou citar aqui para vocês, porque é importante conhecer para saber onde que você vai querer atuar também, né? Nós temos testes de unidade, que estuda cada unidade do sistema. Então, são aqueles testes lá que geralmente são feitos pelos desenvolvedores, né? Os testes unitários, que é bem legal de se fazer, né?
Quanto mais você testar, menor a chance de você encontrar um bug lá na frente. Então, melhor você achar enquanto estiver nessa etapa de desenvolvimento do que você achar lá na frente. Esse custo para resolver esse problema vai ser bem maior. Temos o teste de integração, que pesquisa, ele faz esses testes em conjunto de unidades, então ele junta todas essas unidades e faz o teste de integração. A gente tem o teste de sistema, que simula a experiência do usuário. A gente pode fazer aí um teste de interface para simular isso aí. Teste de aceitação, que avalia a primeira vez, né, a opinião do usuário, e aí pode ser o PO, pode ser o cliente, pode ser um usuário, para fazer esse teste de aceitação, para ver se ele vai estar equivalente ao que foi pedido, né? Teste de regressão, que a gente faz quando termina algum funcionamento e depois a gente vai inserir alguma outra atualização. Então, a gente faz esse teste de regressão para ver se nenhuma das partes foi afetada com aquilo ali, né? Para verificar se a alteração que a gente fez não impactou em outras coisas que já existiam e que já estavam consolidadas, né? E o teste de operação, que experimenta a aplicação em condições de uso. Ok? Outra coisa que vocês têm que saber sobre testes manuais, testes automatizados, né? Que a gente tem um foco aqui de testes automatizados. Mas primeiro a gente tem que saber o que são esses testes manuais, né? Os testes manuais, eles são testes realizados pelo próprio analista. Então, ele vai pegar, vai fazer aquele planejamento, vai fazer a modelagem de cenários e vai fazer os casos de teste para realizar aquele teste manualmente. Por exemplo, eu vou testar aqui se o meu slide está passando, voltando os slides. Então, eu vou clicar para cá. Beleza? Funcionou. Então, eu estou fazendo um teste manual para ver se o comportamento é o esperado. Porém, esses testes manuais, eles têm alguns empecilhos, porque, como a gente sabe, o humano é suscetível a falhas. Então, pode ser que quando ele faça esses testes, ele esqueça de avaliar algum critério, que pode ser muitas das vezes, porque, né, a gente pode mapear certinho, mas pode ser que tenha algum cenário que a gente não vai alcançar, né? E por você ter que fazer várias vezes, igual no teste de regressão, você fez ele uma vez para testar aquela funcionalidade quando ela foi desenvolvida. Quando você fizer outra funcionalidade para frente, você vai ter que testar ela novamente. Então, você tem que repetir os mesmos passos para saber se aquilo ali foi afetado. Isso, manualmente falando, não é tão viável, né? A gente demora para fazer isso, então leva tempo, é maior o custo, né? Porque tempo é dinheiro, né? Nessa questão também. Então, ele é bem suscetível a falhas. Porém, em alguns casos, o teste manual ele é bem viável e ele é bem aceito. Então, o analista de testes tem que avaliar qual seria a situação que seria mais propícia para ele usar testes manuais e para ele usar testes automatizados, né? Ele mesmo tem que avaliar isso em qual dos dois se encaixa. E o que são testes automatizados, né? São testes programados pelo analista. O analista vai lá programar um teste com vários cenários e um robô faz essa execução. Então, é legalzinho que quando você usa o Selenium, você vê até o robozinho lá em cima, sabe? Bonitinho, fazendo as operações. Parece até mágica, né? Porque tudo vai acontecendo sozinho e você não vê da onde vem, né? Mas é aquele robozinho ali sendo executado pelo que o analista fez anteriormente, né? Então, é bem legal porque você consegue testar os casos de testar os casos de teste várias vezes, tendo os mesmos parâmetros e seguindo a mesma lógica, né? Então, é mais fácil de você capturar esses erros. Porém, em alguns casos, o teste manual é mais viável. Então,
Vocês têm que viabilizar isso, né? E uma coisa que eu estou vivenciando é que eu vejo que, por exemplo, o teste automatizado que eu levaria para criar, fazer um cenário, né, de teste automatizado, sei lá, eu faço uns 3 testes de manual. Mas só que esse teste automatizado, ele vai rodar várias vezes, sem eu precisar fazer nada. Já o teste manual, toda vez que eu for precisar executar de novo esse teste, eu vou ter que fazer novamente, ao mesmo tempo. E eu não sei quantas vezes eu vou precisar executar isso. Então, o quão viável é isso, né? Até que ponto é viável? Que a gente chega nessa questão. Até que ponto é viável você investir somente em teste manual e deixar o automatizado de lado? Eu sei que todo mundo aqui está pensando, nossa, isso aqui é muito subjetivo e tal. Eu quero eu quero aplicar, né? Porque eu vim aqui para isso, né? Ver como é que eu vou fazer isso. Eu indico primeiro que quem for iniciar em testes automatizados, eu não fiz isso, mas eu sinto muita falta. Tanto que hoje eu estudo mais sobre isso. Então, por experiência própria, eu indico que a pessoa saiba um pouco sobre as etapas do planejamento aqui, monitoramento, análise do teste, modelagem, implementação, execução e conclusão. Essas etapas aqui são as que estão no sílabus, quando você quer tirar a certificação CTFL. Ela é uma das certificações para teste de software. Então, quem vai ingressar nessa área de teste é bom ter essa certificação. E lá você vai ver sobre todas essas etapas que compõem um teste de software, né? E é bem interessante que você consegue fechar certinho e monitorar aquilo ali e ter um controle, sabe? Porque não é simplesmente testar, você jogar os dados e pronto. Não é isso. Principalmente quando você tem um processo de qualidade. Você não é só um tester que vai achar bug. Você é um QA que vai melhorar o processo de qualidade de uma empresa. Então, a partir do momento que você é QA, que você vai melhorar o processo de qualidade, você tem que estudar os outros projetos e ver quais as métricas e quais os processos que você tem que melhorar para garantir a qualidade mesmo. Então, é bem interessante que tenha todos esses parâmetros aqui bem alinhados para você saber como é que funciona. E principalmente a questão de análise, modelagem e implementação do teste. Porque, por exemplo, se você for somente teste manual, teste automatizado, muitas vezes você já vai ter essas partes aqui, né? Que já passaram pelo teste manual, né? Então vai ser bem mais fácil que elas já vão estar prontinhas para você fazer, né? Mas se for teste manual, aí você tem que fazer todas essas etapas aqui. Análise, modelagem, implementação. Falando um pouquinho mais sobre os testes automatizados, a gente tem ferramentas, né, que a gente pode utilizar para teste de interface com testes automatizados, né? Então, a gente pode usar o Eclipse. Especificamente esse aqui, gente, só usei ele e geralmente todas as videoaulas que eu vejo, geralmente é só indicando ele. Vocês vão utilizar o Selenium, Cucumber. Muitas vezes eu já vi só utilizando o Java, mas tem outras linguagens, mas o que eu vejo que é mais popular é o Java. Então, se você quer entrar na área de testes automatizados, é bom você ter um pouquinho de conhecimento de programação, tá? Não é aquilo tudo, eu vou ser desenvolvedor. Não, mas você tem que ter uma base para você conseguir mexer aqui com Selenium e uma outra linguagem de programação, tá? É necessário para você conseguir fazer esse teste automatizado. E o JUnit, né, que é para realizar testes com o Java. É bem legal que o Selenium já te dá muitas ferramentas, por exemplo, muitas funções, na verdade, é um framework, para você conseguir trabalhar com isso. Então, já tem muita coisa pronta que você pode utilizar, né? E tecnologias para testes de API,
né, automatizadas, a gente pode utilizar também o Eclipse. Esse é um framework que eu conheci há pouco tempo, através da minha amiga Dani. Eu acho que ela está até aqui assistindo. E é muito interessante porque ele já vai criando de acordo com cenários, né? Então, as chamadas dele é como se você estivesse modelando o cenário. Dado quanto, então, quando você vai escrever um cenário de testes, né? Você vai modelar isso aí. Você escolhe, dado que eu sou um usuário e estou logado na página tal, dado que eu sou um usuário e estou logado no Facebook. Aí, quando eu clicar em enviar mensagem, então o sistema enviará uma mensagem para fulano de tal. Basicamente isso, você vai escrevendo o que você quer que aconteça. É como se fosse um roteiro que você está escrevendo para aquele teste acontecer. Então, todos os testes você vai escrever esse roteirinho, né? Você vai fazer a modelagem, né? E você vai fazer esse roteiro com os passos para que o seu teste execute. Então, é bem importante essa parte também de ter esse cenário, porque é o cenário que seu teste vai passar. E outra coisa interessante, né, dos testes automatizados é não fazer um teste, por exemplo, eu vou só inserir um valor no campo CPF. Tá, e ele faz mais o quê? Ele vai ali do quê? Só se está inserindo o valor? É interessante você fazer um cenário, por exemplo. Faça o cadastro de um usuário com o CPF, nome, endereço, e aí validando esse cadastro, né, com a mensagem de acerto, depois validando esse cadastro sem o CPF, que é para dar erro, validando esse cadastro sem o e-mail, que é para dar erro. Então, você pode fazer esses cenários mais completos, né? Geralmente, em casos de testes automatizados, eu vejo cenários mais completos, né? E é o interessante de se fazer para você ter um contexto maior, né? De todos os componentes que estão ali. Os testes automatizados, eles são necessários, tá? Eles são muito utilizados hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que não só eles são necessários, a gente tem outros testes também que são necessários para que o seu sistema seja de qualidade. Então, é importante sim fazer um teste manual, é importante sim fazer o teste lá de estresse, de carga, né? Você vai implementando aos pouquinhos e seguindo. Testes automatizados é muito interessante, mas a gente tem que pensar nessas outras coisas também. E muito importante para quem for fazer testes automatizados também lembrar que precisa saber um pouco de testes manuais para poder seguir com isso, né? Porque é a base também, né, para realizar. E é isso, gente. Eu vou abrir um momento para perguntas, se tiver. Se não tiver, vocês mandem alguma coisa no meu e-mail, no meu Instagram, a gente conversa, faz um grupo de estudos para ver. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. E até a próxima.